Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2019. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar uma dica em relação a cotas ou distâncias entre paredes, objetos com igualdade. E nesse caso é o recurso de equal, que traduzindo para o português fica como igualdade. Bom, vamos direto ao assunto. Quando nós construímos um conjunto de paredes, vamos supor que isso seria a separação de salas ou baias que deveriam ter as mesmas dimensões. Pode acontecer o erro acumulativo de você ajustar uma baia ou uma sala e essa parede movimentar para o lado errado, acabar que acumulando uma dimensão. Então, dentro da nossa estrutura de dimensionamento, pelo módulo de alinhado, quando eu seleciono essa estrutura, eu vou fazer as referências aqui iniciais de faces de parede, mantendo aqui referência individual, e eu vou selecionar as faces internas desse primeiro elemento. Bom, notem que esses 2,70, quando eu finalizo essa minha cota, caso eu movimente essa parede para a direita ou para a esquerda, ó, ele não vai modificar as demais, ela está independente. Quando eu faço o item de alinhada e pego a face externa, sempre com a mesma referência, com a mesma estrutura de objeto, e puxo para a parte inferior essa cota, logo acima ele vai ter o item aqui de EQ, que é da palavra em inglês equal. Quando eu habilito essa função, automaticamente todas as paredes tomam a mesma proporção. Reparem que as referências foram da face externa, face interna, face externa, face interna. Quando eu ajusto uma parede, aqui eu vou diminuir para 2 metros, todas as paredes são ajustadas automaticamente. Se eu aumentar para 4 metros, ele vai aumentar proporcionalmente, mantendo assim a minha estrutura de igualdade. Uma correção a ser feita é que na cota apresentada ele não informa a sua dimensão, mas não é algo que vai atrapalhar o seu projeto. Por quê? Quando eu clico nessa cota e dentro do item de propriedades eu vou no item outros, exibir igualdade e eu vou encontrar as opções valor, texto de igualdade ou fórmula de igualdade. Quando eu habilito valor, ele coloca as cotas com cada separação. Se eu alterar somente uma, nesse caso colocar aqui 3 metros, ele vai ajustar todas automaticamente. Se eu habilito aquele valor de texto de igualdade, é o que estava, ele vai colocar o EQ, e fórmula de igualdade, ele vai fazer a somatória de todas as cotas, mantendo os 12 metros e 60, e você vai escolher qual é a melhor forma de trabalhar com essa informação. Eu vou colocar o item de valor e aplicar. Isso pode ser feito até para paredes que não estão alinhadas. Nesse caso, esse conjunto de paredes, vou referenciar tanto o comprimento quanto o vão, habilitar a igualdade e automaticamente ele já cria para mim essa minha representação. Se eu aumentar essa parede, ele vai aumentar as 3 cotas automaticamente, ok? E o último exemplo é para o sistema de eixos. Caso você tenha criado uma referência de eixo e queira facilitar o processo de igualdade, preencher o valor da cota temporária para somente 1, nesse caso eu vou colocar 5 metros, todos os eixos são ajustados. Se eu preencher com 2 metros ou 3 metros aqui, os eixos serão redimensionados, ok? Dando facilidade e agilidade para o seu dia a dia de trabalho. O item de eixo, quando eu tenho aqui uma separação, ele tem as cotas independentes. E eu creio que isso vai facilitar o seu ajuste. Somente uma dica, quando eu deleto a cota de igualdade, ele vai manter essa restrição, ou seja, existe uma restrição de igualdade e caso eu confirme que ok, ela ainda vai estar presente na parede, então é necessário cancelar as restrições. Quando eu clico nas paredes, elas estão independentes. Caso contrário, se eu deletasse, confirmasse com ok e movimentasse uma parede, as demais ainda manteriam o processo de igualdade. Para deletar isso, então, eu clico nessa relação de eixos da igualdade e deleto. Agora sim, estão independentes. Um outro fator que pode atrapalhar, como um extra, um bônus aí, são as referências de espessuras. Caso você faça 3 ou mais cotas e no meio existem as cotas de espessuras. A espessura da parede não é uma cota ajustável, ela é referenciada ao seu sistema de parede. E quando eu habilito igualdade, o Revit vai indicar que não pode ser ajustado devido às restrições bloqueadas do sistema parede.
Beleza, pessoal? Essa foi mais uma videoaula, mais uma dica para vocês que trabalham com Revit, e eu creio que esse recurso vai ajudar muito o seu dia a dia de trabalho. Pessoal, recados dessa videoaula: se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Revit gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre,